Estou aqui, pessoal, com um esquemático e uma placa de um J5 e vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Aqui eu estou com um esquemático, né? Estou com um layout da placa, que faz parte também do esquemático da placa. Aqui é o mapa, aqui é a figura ilustrativa da placa real. E aqui, pessoal, eu tenho diversos componentes. Cada componente desse aqui é representado por uma letra e um código. Então, quando eu tenho aqui, pessoal, a letra L, isso significa que letra L está representando que é uma bobina. Se eu tenho letra C, a letra C está me indicando que eu tenho um capacitor. Quando eu tenho uma letra U, isso significa que eu tenho um circuito integrado, um CI, ok? Um circuito digital. E aqui eu tenho diversos outros componentes, né? Outras letras. A gente tem letra R, que é resistor. Enfim, sabendo disso, pessoal, primeira coisa que a gente deve saber para interpretar um esquemático de forma correta é saber o componente que a gente está analisando e a malha que a gente está analisando. Por exemplo, se eu estou analisando um setor de radiofrequência, eu não posso analisar como eu analisaria um setor lógico, um circuito de um setor lógico. Se eu analisar um circuito backlight, que é um circuito de iluminação da placa, eu analiso com multímetro com escalas específicas. Se eu analiso o circuito no setor de radiofrequência, que é o setor de rede, eu não posso analisar da mesma forma. Por quê? Porque alguns componentes aí no setor de radiofrequência estão ligados diretamente à antena, à malha da antena, e a gente sabe que é ligado ao terra, então vai estar dando continuidade, você vai achar que essa malha está em curto-circuito. Então, a gente precisa saber como é que funciona, primeiramente, os componentes e como é que os circuitos, né, na placa eles funcionam. Como é que eu consigo medir esses componentes, como é que funcionam no setor de Bluetooth, Wi-Fi, rádio FM, setor de rede, como é que funciona no setor de iluminação, no setor de imagem, como é que funciona no setor de carregamento, a parte lógica, processador e memória. Então, preciso saber como é que funciona esses setores, né, para que eu compreenda melhor como é que funciona. E aí vai ficar tudo mais claro para mim quando eu sei o que cada componente desse ele representa num circuito. Se eu tenho um capacitor aqui, ó, esse capacitor ao lado aqui desse circuito integrado. Primeira coisa, eu tenho esse circuito integrado, U404. Toda vez que eu pego um aparelho, toda vez que eu pego um componente, e nesse componente eu tenho um 4 aqui, ó, ele vai estar interligado a esse circuito integrado. Então, todos os componentes aqui, ó, que começa com a letra 4, ele está interligado a esse circuito integrado. Então, aqui, ó, a gente tem o U404, ok? Vamos pegar outro componente. Vamos ver aqui esse outro aqui. Aqui eu tenho o U1010, beleza? Tudo que tiver começando com 1 aqui, ó, com 1000, está relacionado a esse circuito integrado. Então a gente já precisa saber dessas coisas também. São alguns macetes aí que a gente consegue fazer uma leitura mais rápida. Eu tenho aqui um capacitor. Eu vejo que esse capacitor está danificado. Como é o código rápido do capacitor? Começa com 4. E o circuito integrado, 4 também. Então eu já sei que esse componente aqui tem ligação com esse circuito integrado aqui. E aí eu já consigo entender se caso esse circuito integrado não funciona, pode ser por algum problema nesse capacitor. E aí a gente precisa fazer essas interpretações. Então essa é a primeira coisa, né? Saber sobre códigos rápidos, saber o que é um capacitor aqui no esquema elétrico, um filtro, transistor, enfim, a gente precisa saber todos os componentes, tanto no setor de radiofrequência quanto no setor lógico. A gente sabe que a placa é dividida em dois grandes blocos. Quais são eles, né? O setor lógico, que é a parte do processador, PMIC e memória, onde todos esses componentes vão fazer o trabalho aí para controlar, né, o setor lógico. E a gente tem, né, um setor de radiofrequência. O setor de radiofrequência é um outro bloco, onde a gente tem baseband, transceiver, PA, multiplex 1, 2, transceiver 1, 2. Então a gente precisa saber isso aí, galera. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem um layout, né? Através do layout a gente consegue identificar circuitos integrados, como já falei. Começa com U2. Tudo que tiver 2 aqui está relacionado a esse circuito integrado. Aqui a gente tem esse capacitor aqui embaixo, C2, C2, C2. C5 já não tem nada a ver com
a parte do 2 aqui. No análise, a gente já não vai estar perdendo tempo analisando em caso de falhas, né? Eu tenho uma falha no setor backlight. Então, vamos lá. Setor backlight. Vamos encontrar setor de iluminação dessa placa. Setor de iluminação. Vamos ver onde é que fica o setor de iluminação. Essa placa aqui, pessoal, ela não trabalha com backlight, né? J5 é tela AMOLED. Então, não tem aqui o backlight, mas tem a parte de imagem. Então a gente tem um drive que é como se fosse um drive de backlight, mas não é backlight, é a tecnologia dessa placa. Mas a gente tem um circuito integrado, que esse circuito integrado aqui, ele é o controlador, né, de tensão para a parte de LCD. Então a gente tem um circuito integrado que ele libera essas tensões, habilita, manda tensões aí para a parte da tela. Então aqui a gente tem octa DC-DC. Aqui, galera, a gente vai ter, né, diversas tensões, como eu falei para você, né? A VDD 7.6 volts, vai lá para a tela do aparelho, 4 volts positivo, 4 volts negativo. Mas vamos lá, eu quero pegar aqui, ó, o 6001, beleza? O 6001. Vamos aqui para o layout. O 6001. Em um 6001 aqui, pessoal, tá aqui, ó, né? O 6001. Digamos que isso aqui fosse um aparelho que tem a tecnologia backlight. Tecnologia backlight é aquelas telas que você vê aquelas mantazinhas que tem os LED em cima. No caso do J5, ele não tem essa tecnologia. Então aqui, ó, o que é que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem o U1001. Né? Tudo que tiver 6 aqui, ó, de 6000, vai estar relacionado a esse circuito integrado. Então é uma forma rápida de a gente analisar. Eu vejo pessoas que não fazem dessa forma. Então se eu tenho um problema aqui, se eu estou backlight na placa e eu preciso fazer uma análise rápida, eu estou na loja cheio de coisa para fazer, cheio de aparelho para fazer. Então, o que eu vejo aqui? Tudo que tiver relacionado aqui com a letra 6000 faz parte do backlight, né? Então, eu não vou estar analisando esse capacitor aqui, ó, C4, que é de 4000. Não vou estar analisando. Tudo que tiver 6 aqui, ó, está relacionado à parte de imagem, beleza? Então, 6, né? L6, C6, L6 aqui, que é o L613, L618, tudo isso aqui está relacionado com a parte de imagem do LCD dessa placa aqui. Então fica uma análise mais rápida. São pequenas coisas, né, pequenos detalhes que ajudam a gente, fica bem mais rápida aí a análise.